E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que está vendo esse vídeo. Eu vou fazer agora com vocês, saindo do forno, a resolução da prova da UEMS, que aconteceu agora, recentemente. Eu vou fazer com vocês a resolução para vocês verem a prova da UEMS agora de 2026, tá bom? Prova muito interessante, uma prova que cobrou alguns aspectos importantes da matemática. Eu achei uma prova bem técnica, sabe? Na essência, uma prova técnica, ou seja, algumas questões daquele modelo. Ou você sabe e resolve, ou você não sabe e vai para a próxima, que não tem muito o que você fazer por aqui, tá? Resolver com vocês aqui para vocês darem uma olhada, para vocês perceberem como funcionou. Vou começar da questão 16, mas antes de tudo isso, para quem não me conhece, eu sou o professor Pascoaloto, sou professor de matemática aqui do Colégio Évora, sou professor também de física aqui, tenho meu curso paralelo de matemática aqui no Colégio Évora e convido você para conhecer um pouco mais depois aí das estruturas dos cursos aqui do colégio, para vocês entenderem um pouco mais. Agora nessa época de final de ano, tratar bem aí, para a gente fazer uma revisão bem feita das provas daqui, para vocês já pegarem o mal. Beleza? Tranquilo? Bora lá? Questão 16, questão de boa, já caiu nas provas da FAPEC e essa aqui mais fácil ainda. Um detalhe importante, tem um não enunciado, então ali que está o pulo do gato da questão. Vamos dar uma olhada? Bora! Ó, o que ele fala para mim? Ele fala o seguinte, questão 16 da prova da UEMS. No condomínio do Lago foi feita uma pesquisa com 80 crianças sobre esportes que elas praticam. O resultado da pesquisa foi 50 praticam futebol, 36 praticam natação e 20 praticam ambos os esportes. Com base nas informações, a quantidade, grifa aí, ó, pra você prestar atenção, todo vestibular, não praticam nenhum. E lá em cima falou que são 80 crianças. O que você faz? Aqui e aqui. Eu já tenho a interseção entre futebol e natação. A interseção ele falou que são 20 crianças. 36 praticam natação. Mas se 20 praticam os dois, ou seja, 16, que é 36 menos 20, praticam exatamente só natação. E quantos praticam só futebol? Eu tenho 50 crianças, então 30 praticam só futebol. Então, a quantidade de pessoas que praticam esporte é uma quantidade de 30 mais 20 mais 16. O que dá pra gente aqui um valor de 66 pessoas, tá? A pergunta dele é quantas pessoas não praticam. Gente, se o meu total é 80, existe um grupozinho aqui que não pratica de 80 menos 66. 14. Alternativa B. Questão está respondida. Questão de conjuntos. Bem fácil e bem rápido pra gente. Beleza? Tranquilo? Bora para a próxima? 17. 17 também é outro modelo de questão que a FAPEC adora, que são descontos sucessivos ou aumentos sucessivos, essa lógica de você fazer várias porcentagens em sequência. Vamos dar uma lida? Uma loja anuncia um notebook com um preço à vista de R$2.000. Durante uma promoção, o produto sofreu 2 descontos sucessivos, o primeiro de 12% e depois 8%, aplicando sobre o valor já com o primeiro desconto. Então o que ele está falando? Ele já está falando para você, ó, o 8% eu vou aplicar depois que eu apliquei o 12. Então eu já apliquei o 12, aí eu aplico o 8. Beleza? Beleza. Ao final da promoção, o preço do notebook teve um aumento de 5%, devido a ajustes de impostos aplicados sobre o preço após o desconto. Eu dei 2 descontos e um aumento. Ao final, o preço final do notebook em reais, após todos esses descontos e acréscimos. Vamos lá? Ó, o valor vai ser o valor inicial, 2.000, vezes, gente, se eu tive um desconto de 12%, a taxa que eu multiplico é 1 menos 0,12. Então aqui, 1 menos 0,12. O de 8%, 1 menos 0,08. E o aumento de 5%, 1 mais 0,05. Essa continha que nós faremos. 2.000 vezes 0,88 vezes 0,92 vezes 1,05, tá? Isso aí dá pra gente, deixa eu pegar aqui só pra gente ganhar um tempo,
Isso aí dá um total de 1.716, se eu não me engano. De 1.700,16, quer ver? Isso, 1.700,16. Gente, essa era a segunda prova. Qual que é a parte chata dessa questão? A parte chata dessa questão é a gente perceber aqui o seguinte, fazer essa conta. Não é uma questão difícil por si só, mas são várias multiplicações excessivas que pode gerar um leve engano aí para você e acabar perdendo a questão de bobeira. Mas, tirando isso, bem tranquilo e bem de boa. Beleza? Questão 17 pra gente aqui. As duas primeiras questões super tranquilas da prova da UEMS, tá? Vamos para a nossa próxima? A próxima, ela vai falar um pouquinho para vocês aí sobre um aspecto importante, que é, ele vai te dar o perímetro, e a partir do perímetro ele quer que você calcula a área e também calcula a altura do triângulo equilátero, tá bom? Assim, mas não é tão complicado como algumas pessoas tentaram fazer. Você vai lembrar do seguinte, 18. O que eu tenho? Eu tenho a minha área como L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E eu tenho a minha altura como L, raiz de 3 sobre 2. Pronto, isso aqui que eu tenho, área e altura. Agora eu vou pensar no seguinte, se eu tenho um triângulo equilátero, ele tem 3 lados, e cada lado será o perímetro dividido por 3, porque ele deu 2Pzinho ali como perímetro. Então, esse lado é 2P dividido por 3, esse lado 2P dividido por 3, e esse lado 2P dividido por 3. Beleza? Beleza. Vamos calcular a nossa área? Área L ao quadrado vezes a raiz de 3. Aí aqui, eu não vou colocar dividido por 4 em tudo, eu vou colocar o 4 para cá, só para ficar mais fácil a gente montar a conta. 2P dividido por 3 ao quadrado, cuidado aqui com a potenciação, 4P quadrado dividido por 9, vezes raiz de 3 dividido por 4. Esse 4 com esse 4 vaza, e o que me sobra é uma área de P quadrado, raiz de 3 sobre 9. O que daqui a gente já mata a questão. Acabou a questão. Alternativa, letra D. Mas vamos calcular a altura também, que ele pediu, mas aqui a gente já matava a questão. 2P dividido por 3 é o meu lado. E aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Parece bobo isso que eu estou fazendo, mas essa pequena alteraçãozinha que você faz de jogar o 4 para lá no numerador facilita você ter que ficar invertendo fração. Então é mais fácil jogar o 4 para lá e resolver a partir disso. Aqui, simplifica esse 2 com esse 2, e eu chego numa altura de P raiz de 3 sobre 3. Alternativa da questão, 18, alternativa D. Não é uma questão difícil, mas também é uma questão que, se a pessoa não tem facilidade com manipulação matemática, ela sofre, cara. Porque você vai ficar pensando ali no que você poderia fazer da questão. Porque só dá informação em letra e número, mas não os valores efetivos daquilo, então muita gente poderia ter sofrido. Lembra que se ele já tiver o perímetro, e é uma figura regular, só pegar o perímetro e dividir pelo total de lados, que nesse caso é 3. Bem de boa, né? Pegar um cafezinho aqui, pedir para você pegar um cafezinho também, para a gente já dar aquela animada para a continuação da revisão. Espero que vocês estejam gostando, tá? Estamos fazendo isso aqui com todo o carinho do mundo para que vocês aproveitem essa parte da revisão e essa parte da resolução da prova da UEMS, ela é importante para a prova da UF. Lembremos que as duas são feitas pela mesma banca, ou seja, podem acontecer algumas coincidências aí das provas em si e do que cai em cada uma. Então é bom ficar esperto para você já saber. Ah, professor, eu errei isso na UEMS. Pô, já vai atrás para você não errar na UF, que pode cair, tá bom? A próxima 19, detalhe de novo. Assim como eu tinha um não na primeira questão, aqui eu tenho um 10 que pode dificultar a sua vida. Vamos dar uma olhada? Cafezinho bom, hein? Bora! No desenvolvimento de um projeto ambiental no Pantanal, uma equipe de estudantes da UEMS construiu caixas d'água cilíndricas para armazenar água da chuva e irrigar mudas de plantas nativas. Cada caixa possui 1 metro de diâmetro e 1,2 metro de altura. Cuidado aí com o quê? Diâmetro. Ele está falando do diâmetro, não está falando do raio. Muita gente acaba se perdendo nisso e perde a questão de bobeira. Raio, 0,5 metro. Beleza? Beleza.
Sabendo que a caixa será totalmente preenchida com água e considerando π igual a 3,14, a capacidade é aproximada de 10. Esse é o detalhe, ele falou de 10 dessas. Muita gente errou essa questão, ou muita gente não, algumas pessoas erraram, porque ela esqueceu de multiplicar por 10, que é uma conta simples, fácil, mas a pessoa perde por causa da bobeira. Vamos lá? Gente, meu volume, questão 19, o meu volume, πr ao quadrado vezes h. Pronto, eu tenho um cilindro aí. Não tem nem desenhar um cilindro, ó. Volume 3,14 vezes o meu raio, que não é de 1, é um raio de 0,5, porque 1 é o diâmetro. Gente, essas bobeirinhas que a gente tem que ficar ligado na hora da prova. E a altura de 1,2. Quando você calcula esse volume, ele dá 0,942 metros cúbicos. 1 metro cúbico são 1000 litros, então eu tenho um volume de 942 litros, que alguém está comentando aí pra gente. Pronto. Muita gente pode ficar perdido aqui e marcar a alternativa A. E aí tá a sacanagem da prova, porque ele quer saber quanto cabe em 10 dessas caixas. Então, meu volume final é 942 vezes 10. Meu volume final, 9.420 litros. Pronto. Era isso aqui a questão. E a alternativa fica pra gente, a alternativa letra E. Gente, essa parte de geometria analítica, geometria espacial que a gente está vendo aqui, é importante você saber para a prova. A FMS e a FATEC têm costumes de cobrar. Já ganhou uma questão que ele tinha cone na questão, já tinha cubo e ao mesmo tempo uma semisfera e tudo isso. Então é bom ficar esperto com isso para você não perder uma questão de bobeira. Uma questão fácil. Muito cuidado novamente com os comandos da questão. Qual que é um comando aqui que você não pode perder? O 10. Assim como na primeira questão que ele queria era não joga, que era um não que estava ali escondidinho, aqui tem um 10 escondidinho e se você perder, já era. Bom, vamos para a próxima. A próxima, 20, eu vou fugir da temática principal, que é trabalhar em equação e trabalhar gráfico, e eu vou atrás de uma ideia muito mais fácil aqui. É você simplesmente pegar os valores e ver qual deles faz sentido. Muitas vezes a gente pode acabar perdendo muito tempo numa questão, porque a gente está demonstrando, tentando desenhar todos os gráficos, e não estou falando que isso é errado, só que você tem que saber interpretar na questão quando que vale a pena fazer isso ou quando não vale. Alguns alunos comentando assim, e eu fiquei muito feliz que muitos deles tiveram essa iniciativa de testar as alternativas. E não é um demérito você testar as alternativas, não se ache burro porque você testou as alternativas. Se ache muitas vezes inteligente porque você ganhou tempo. E essa questão é isso. Vale muito mais a pena você testar as alternativas, ver o que acontece, do que simplesmente ficar desenhando tudo mais, tá? Eu sei que o aluno bom, ele é muito técnico muitas vezes. E por ele ser muito técnico, ele quer resolver porque ele quer resolver a questão e mostrar que ele sabe. Mas tá tudo bem, cara. Se você faz de um jeito mais fácil, vale a pena também. Você não precisa ficar provando o que você sabe fazer toda vez, porque você sabe fazer. Só que você quer fazer de um jeito que você ganhe tempo e sobre tempo para outra. Tudo bem? Porque se você fizer por questão, essa questão 20, pegando a lógica de testar alternativas, ela fica muito, mas muito fácil. Por quê? X mais Y menor ou igual a 200. Ponto. X maior ou igual a 2y. Ponto. E ainda tenho que x é maior que 0 e y maior ou igual a 0. Tá? X maior ou igual a 0 e y maior que 0. Ao invés de você ficar testando e montando as equações, que não tem nenhum demérito, nenhum problema, eu vou pelo caminho que é o caminho mais bruto, mas também resolve, que é usar os valores. Se eu pegar e fizer x mais y, que ele deu lá na alternativa A, 140 mais 70, já não funciona, porque isso aqui não é menor que 200, isso aqui é 210. Olha, acabou. Vamos para B? Pela B, eu pego 130 mais 60. É menor que 200 isso aqui? Menor ou igual a 200? Sim. O seu x, que é 130, ele é maior ou igual a 2 vezes o seu y, que é 60? Sim. Pronto. Quantos segundos, gente? 30 segundos de conta. Entendeu a ideia do que eu estou falando? Você ganhou tempo. E é isso que muitas vezes a gente precisa no vestibular, tá bom? Beleza? Alternativa letra B.
de boa. Se você quiser trabalhar a lógica da inequação e tudo mais, sem problema nenhum. Mas saiba que muitas vezes não vale a pena e você tem que ser estratégico. Vestibular não é só resolver a questão, é ter estratégia, é saber como funciona, entender a forma que é cobrado, é saber quais são os pesos da faculdade que você quer fazer, qual curso você quer fazer, qual é o peso daquilo. Professor, eu quero fazer medicina na UEMS. Então, entre ficar, você tem que saber qual matéria tem peso maior. Pô, vou focar mais em humanas ou vou focar mais em natureza? Pô, natureza, peso é maior, entendeu? É essa sacada que você tem que ter, beleza? Matemática, professor, humanas ou matemática? Pô, eu sou bom de humanas, beleza, mas a matemática tem peso 2, então isso é importante para você saber, tá? Bem rápido aqui, ó, você vai ver que hoje a gente vai terminar e fazer a questão 21, porque a questão 21 é bem fácil. Eu só vou mexer os pontos com vocês e vocês vão ver como ela é rápida. Quer ver? Ó, eu estou no plano cartesiano. Que eu estou no ponto menos 2 e 3. Pronto. O que ele fala para mim? Ele fala o seguinte, eu vou me deslocar 4 unidades para a direita. Então esse menos 2 vem para cá 4 unidades. Ele menos 2 vem para cá 2. E o ponto fica para cá. Depois eu vou 5 unidades para baixo. Esse 3 vai deslocar 3 e 2. Aqui, ó. Então, é o ponto menos 2 e menos 2. Ele não fez a sacanagem aí de acabar colocando isso invertido, mas fica esperto, tá? O x sempre primeiro. Então, meu ponto é o ponto 2 e menos 2, igual ele colocou aí, tá bom? Alternativa letra A. Fechou? Gente, olha como a gente fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões da prova, bem rápido. Se você tivesse treinado, é uma prova que você conseguisse sair bem. Mas, de novo, você pega essa questão aqui, ó. Se o cara não tá com uma técnica apurada, ele toma cuidado e pode perder. Aqui, esse simplesmente multiplicar por 10 faz com que você pode acabar perdendo, principalmente porque o 942 está no item A da prova. Então a pessoa vai lá e marca A achando que está arrasando, mas não está. E aqui parece bom, mas tem um não. Então são pequenos detalhes que você pode perder a prova e que faz a diferença depois. É saber ter cuidado e estratégia, tá bom? Vou dar uma apagadinha no quadro e eu já volto aqui com o restante, com as próximas questões. E ó, tem muita questão boa. Tem a questão de binômio que você deve ter visto. Tem também a questão de um sistema linear que ficou um pouco confuso para alguns. Não é um sistema linear, na verdade são equações que a gente vai resolver, não chega a ser um sistema linear. E também a gente tem aqui uma equação da circunferência. Vou apagar aqui e já volto. Só um minutinho. Pessoal, vamos lá, questão 22. Bora lá. Ó, um grupo de estudantes participou de um mutirão de reflorestamento no Cerrado. Importante saber que é no Cerrado, senão você não conseguiria fazer a questão. Durante 9 dias, eles registraram o número de mudas plantadas por dia. Cada valor corresponde a um dia. Aí eu tenho aqui quais valores? Eu tenho 5, 7, 8, 6, 9, 12, 7, 8 e 20. Você pode ver que esses números eles estão bem ampliados ali e estão tudo espaçados, ou seja, eu não tenho uma ordenação desses números. Então o cálculo de mediana fica prejudicado, prestar atenção no cálculo da média depois da moda, que é o que ele está perguntando aqui. O primeiro que você começa sempre em qualquer questão de vestibular é a moda. Dos 3 M's, média, moda e mediana, você vai começar sempre por moda, mediana e depois você vai para a média. Essa é a sacada. Então vamos lá. Primeira coisa, já dando um tique do professor de matemática aqui, eu já vou colocar tudo isso ordenado, mesmo que nem vai mudar muita coisa no começo, mas eu já vou colocar para não dar problema. 5, 6, eu só tenho um 6, eu tenho 2 7, eu tenho 2 8, eu tenho um 9, eu tenho um 12 e um dia que a galera empolgou aí e plantou 20 árvores, é isso que eu tenho. Beleza? Agora o que a gente tem? A amplitude. Aí ficou bom assim, finalzinho? Ficou. A amplitude vale 10. O que a gente vai fazer agora? O que é amplitude, gente? A amplitude será o maior valor menos o menor valor. Gente, se vocês acharem que eu tô maluco, tô conversando com o nosso querido Jackson. Jackson, dá um oi pro pessoal aqui, Jackson. Aparece pessoal. Gente, o Jackson, E aí, galera? o dono do marketing aqui da gente. Então, pra vocês não acharem que eu tô maluco, eu tava conversando com alguém, o Jackson tava aqui na sala, tá bom? Vamos lá, ó. 20 menos 5
a minha amplitude ela vai ser uma amplitude de 15, tá? Então a primeira aí já está errada, porque está falando da amplitude de 15. A segunda, a moda única é igual a 8? Não. A minha moda, ela vai ter dois valores. A minha moda será o 7 e o 8. Lembrando que é só isso que você coloca. Por que é 7 e 8? Porque os dois aparecem com a maior frequência. O 7 aparece duas vezes e o 8 também aparece duas vezes. Então eu tenho as duas maiores frequências aqui. A C, a mediana do conjunto é 9. Vamos dar uma olhada? Mediana é o termo que ocupa a posição no meio. Então ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Então minha mediana, como a quantidade de elementos é par, minha mediana também no meio. Minha mediana é o 8. Errado aí. 8. Vamos lá. A D, que é a próxima que nós temos. Ele fala o seguinte, a média aritmética é aproximadamente 9,11. Vamos ver? Média. 5 mais 6 mais 7 mais 7 mais 8 mais 8 mais 9 mais 12 mais 20. Pega tudo isso aqui e divide por 9. Isso aqui vai dar aproximadamente 9,11. Pronto, alternativa D. Acabou a questão, tá? O que você poderia fazer também aí é fazer algum cálculo para tentar expressar isso e ver que as outras estão erradas, você vai conseguir aproximar da D, tá bom? Mas assim, melhor fazer a continha do que muitas vezes tentar ficar chutando aqui, porque dá tempo, é de boa de fazer essa conta, não é algo tão complicado assim, tá bom? Vamos para a próxima, que é a 23, que aí pegou lá na analítica equação da circunferência. Ó, eu tenho essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y menos 12 igual a 0. Pronto, é isso aqui que eu tenho, tá bom? Agora, o que eu tenho que pensar disso aqui para a gente resolver e saber certinho? Primeira coisa, ele fala que vai ter uma corda, uma reta horizontal no ponto I, do valor y igual a 1. Então, o que você vai ter é isso aqui, ó. Eu vou desenhar todo o plano cartesiano, mas só para a gente ter uma ideia. Tem isso aqui. Aqui virou um cookie, uma equação do cookie, né? Não tanto uma circunferência, mas vocês entendem o que eu estou fazendo. E aqui, ó, eu tenho y igual a 1. Então, ela vai cortar provavelmente em dois pontos, tá? Provavelmente. Eu não vou desenhar por quê? Para eu saber se ela corta em um ponto ou dois, eu não preciso ter desenhado isso. Eu posso fazer simplesmente uma equação de segundo grau, resolver a equação de segundo grau e vejo o que está acontecendo, tá? Só para você ficar tanto detalhe assim na questão desse modelo. Então, você vai fazer o seguinte. Você tem um sistema que tem essa equação e eu tenho a função aqui, y igual a 1. Pronto. Que é a equação da reta y igual a 1. O que você faz? Para eu saber o ponto onde ela se encontra, eu tenho que saber onde y vale 1. Eu vou substituir. Então, eu vou colocar naquela equação y igual a 1. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 4 vezes 1. Opa, estou colocando no lugar do y aqui. Mais 6 vezes 1 menos 12 igual a 0. É menos 12 mesmo, né? Menos 12 mesmo. Agora você vai resolver isso aqui, junta tudo. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar menos 12. Vai ficar x ao quadrado menos 4x. 6 com menos 12 vai dar menos 6. Com 1 vai dar menos 5. Então, menos 5. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação de segundo grau. Quando eu encontrar as raízes, eu vou ter os pontos onde isso aqui intercepta. Onde essa equação da reta intercepta a equação da circunferência. E é isso. Tá? Do meu cookie, a equação do cookie aqui que ficou meio torto. Agora vamos lá. O que você vai fazer? Resolver isso daqui, ó. Basta o seu produto, vai do seu gosto, tá bom? Vou para o seu produto x1 mais x2 menos b sobre a, 4. x1 vezes x2, c sobre a, menos 5. Dois valores que somados dão 4, que multiplicados dão menos 5. 5 e menos 1. Então, 5 e menos 1. Então eu tenho aqui o quê? X igual a 5 e x igual a menos 1. Pronto. Esse ponto aqui é o menos 1. E esse ponto aqui, ele é o 5. Aí a questão pergunta, vamos estrear aqui, que eu acabei esquecendo das outras coisas. Pega uma laranjinha aqui pra gente. E qual que é a distância desses dois pontos? Gente, se o y deles é constante, porque o y dele é 1 sempre, é só fazer a distância do x. 5 menos menos 1, tá bom? 5 menos menos 1 é uma distância de 6. Então a alternativa ficou pra gente, a alternativa é a letra D. Pronto, acabou a questão.
qual que é o detalhe, que é o que eu falei anteriormente? O aluno que está sofrendo com a prova e ele olha para isso, ele fica um pouco reticente para falar, cara, equação de circunferência. Ou seja, é uma questão que não é difícil, é uma questão rápida até, mas é uma questão de muito ou você sabe ou você não sabe. A pessoa que não sabe, ela não consegue trabalhar em cima como se fosse uma questão de porcentagem, regra de 3, onde você coloca um pouco de lógica. Aqui não. Você tem que saber o que está fazendo. Se não souber, fica complicado mesmo, tá bom? Vamos para a próxima? Bora! 24. 24 é um sisteminha aí, e esse sisteminha, o que você pode fazer, se você quiser, é até substituir variável. Pode ser uma ideia, você colocar um x e um y, e depois você resolve. Pode ser uma ideia que pode ajudar alguém aí, tá bom? Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa muito simples aqui, que é você perceber isso aqui, ó. O 1 dividido por 1 mais 1 sobre v é igual a 3 sobre 10. O 1 dividido por 1 menos 1 sobre v é igual a 7 sobre 10. Você já começa somando isso aqui. Por quê? Quando você soma esse 1 sobre v e esse 1 sobre v, vaza. E o que sobra para você quando você somar isso é... Isso aqui sumiu. Sobra duas vezes isso. Então, 2 sobre 1. 3 sobre 10 mais 7 sobre 10. 10 sobre 10. Pronto. 2 sobre 1 igual a 1. Se 2 sobre 1 é igual a 1, aqui, 2 sobre 1 é igual a 1. Eu tenho um U igual a 2. Ponto. Aqui. Agora eu vou atrás do V. Se eu sei, uma outra coisa que você podia fazer também. Você sabe que 1 sobre 1 aqui vai dar meio, já substitui meio lá, também pode ser uma outra ideia, tá? Agora o que eu tenho? Vou pegar a primeira equação lá. 1 sobre 2 mais 1 sobre V é igual a 3 sobre 10. Larga a mão, a gente tem que ficar calculando MMC aqui. Sabe por quê? Quando você passar esse meio para lá, você não vai passar ele meio, porque você sabe que meio, quando eu tenho 10 aqui embaixo, para 2 vira 10, eu preciso multiplicar por 5. Então esse meio que vai passar positivo para negativo, você já taca ele como menos 5 sobre 10. Que é a mesma coisa que meio, mas você já leva o MMC pronto, o denominador igual, que fica mais fácil. 1 sobre V é igual a menos 2 sobre 10, tá bom? Isso aqui vai dar um V igual a menos 5. Pronto, cheguei em V igual a menos 5. E eu tenho que meu U vale 2. A alternativa que você vai testando aí para ver é a multiplicação deles não dá maior do que 0, a soma deles não dá maior do que 0, U menos V não dá menor do que 0, e a única só para a gente é a E, que V dividido por U é menor do que 0. Então, alternativa E. Certinho, beleza? Que bom, né? Bem tranquilo. Aqui de novo, pode assustar um pouco, mas não é uma questão difícil, tá bom? 25, gente, 25, você não precisa calcular tudo que está aí, é só olhar o que está falando. A tabela seguinte, montada em dados das fontes do Sindifisco e Semadesc, aponta os totais em bilhões de dólares de exportações de Mato Grosso do Sul no período de 2020 até 2024. A respeito da informação acima, assinale a alternativa correta. O maior valor das exportações aconteceu no ano de 2023, 10,611 milhões. Sim, tá bom. Professor, mas tem que calcular um monte de coisa, um rol aqui. Gente, não precisa ordenar esses valores. A resposta já está na A. Se você está na A, não precisa ficar sofrendo. A própria A já é a resposta. Acabou. Matou. Próximo. Agora que veio a 26, que muita gente se complicou sobre o aspecto de matriz. Então, vamos dar uma olhada? Ó, eu tenho essa expressão aqui, ó. A, B, X, menos 1, C é o C, a inversa de C, C, D, menos 1. O que você vai fazer? Para descobrir o X, você vai pegar todos os elementos que estão de um lado e você vai jogar pro... Claro, o correto é você ir multiplicando ali dos dois lados, mas o que eu vou falar é mesmo assim. Você pega o que está de um lado e você vai jogando para o outro lado com a operação inversa. Como assim? Se eu tenho o A, ele passa para o outro lado o A inverso.
Se eu tenho B, passa para o outro lado a inversa de B. Não é o A inverso, né? A inversa de A. Se eu tenho B, passa para o outro lado a inversa de B. Se eu tenho a inversa de C, da matriz C, passa para o outro lado C. Então, e qual alternativa eu tenho do outro lado? A inversa de A, a inversa de B, C e, que continua, C e a inversa de B. A única que tem isso é a alternativa E, que você fica com x igual a B inversa, inversa de B, a inversa de A, C, a inversa de B e o C. Por quê? Esse C aqui vem da lógica da inversa que eu tenho ali. Pronto, é essa lógica de procurar qual delas tinha esse processo de jogar para o outro lado e transformar. Então você pega uma matriz de um lado e você joga para o outro lado a operação inversa dela. Então, por exemplo, se eu tenho a inversa de C aqui, ela vai para o outro lado da própria matriz C. Se eu tenho A, ela vai inversa de A. Se eu tenho B, vai inversa de B. E assim eu continuo, tá bom? Bem tranquilo, mas tinha que prestar atenção, tá bom? Agora eu vou apagar isso aqui e fazer com vocês agora a questão 27, que tem aí um pouquinho de binômio, que ele quer saber sobre o termo independente do que a gente tem. Só um minutinho e eu já volto, tá bom? Só vou apagar, só um minutinho. Até mais! Vamos lá, pegando a questão 27, uma questão que deu um probleminha aí para muita gente, mas vou mostrar para vocês como que a gente funciona, como que a gente resolve ela, beleza? Vamos dar uma olhada? Questão 27. Ele me deu no desenvolvimento do seguinte binômio. 27. O binômio é x à quarta dividido por 2 menos 2 dividido por x, isso aqui elevado a 10. O que você pode fazer? Você pode pegar o termo de Pascal e abrir até a linha 10, uma alternativa, que assim, é viável, pode até ser, mas vai dar muito trabalho. Uma outra alternativa que você pode fazer é pegar a fórmula do termo geral e a partir disso solucionar. Você vai fazer o seguinte: o termo geral, P mais 1, ele é dado por NP A elevado a N menos P vezes B elevado a P. É isso aqui que a gente tem como a nossa fórmula do termo geral. E é isso aqui que a gente precisa, tá? O que eu vou fazer aqui agora é, o meu N, daquela fórmula ali que é gigantesca, eu sei, o meu N, ele é o grau do meu polinômio. Então isso aqui é meu N. O meu A é o primeiro termo, o meu B é o segundo termo. Pronto. Show! Show! Fácil. Tá, agora que a gente vai pensar um pouquinho mais. Se eu tenho N para P vezes A, N menos P vezes B elevado a P, eu tenho o N, o A e o B, mas eu não tenho o P. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e arrumar um jeito de calcular o P. Como que a gente faz isso? Bora! A gente vai aqui, ó, T mais 1 é igual a N, que é 10. O P eu desconheço. A, N menos P, A, x à quarta dividido por 2. Só vou confirmar se os sinais estão certos, porque se eu errar o sinal aqui... Não, tá tudo de boa. Tá. Aqui, isso aqui elevado a 10 menos P, tá? P vai ser o que a gente vai trabalhar aí para a gente conseguir montar todo o elemento aí, tá? Mas a gente vai chegar lá. A segunda parte é o B, que é, traz o sinal, tá? Porque tem um negativo ali, menos 2x elevado a P. Ele usa uma frasinha aí que é o termo independente. O que é o termo independente? É aquele termo que não tem x. Se ele é um termo que não tem x, o expoente do x dele tem que ser 0. E é aí que você vai matar a questão. Por quê? O T, P mais 1, ele será 10P. Número binomial. Aqui faz a distributiva do expoente, ó, pra cá. O que eu faço? Eu fico com x, 4 vezes 10, 40. 4 vezes menos P, menos 4P. E aqui 2 elevado a 10 menos P. Ponto. Aqui, menos 2 elevado a P. Embaixo, x elevado a P. E agora você tem que prestar muita atenção. Essa parcela que está aqui, isso aqui tem que valer x elevado a 0. Por quê? Porque aqui estão os valores daquele termo do binômio
que tem x. Então, como ele é um termo independente, o expoente daquilo ali tem que ser zero. Então, ele tem que ser x elevado a zero, que é um termo independente, porque ele não tem a variável, a incógnita x, tá bom? Então, o que você vai fazer agora é falar o quê? Que x 40 menos 4p dividido por x elevado a p, eu vou pegar isso aqui e tem que falar que aquilo ali tem que valer a mesma coisa que x elevado a zero, tá? Aqui. Mas eu não vou usar nem a lógica aqui, tem que usar a lógica de potenciação. Pega esse p, muito cuidado, você vai subtrair. Então esse p que está aqui embaixo, ele sobe para cima é ótimo, né? Pleonasmo é maravilhoso, professor, parabéns. Ele sobe com um negativo. Então aqui vai ficar o quê? Essa expressão fica x elevado a 40 menos 5p, porque vai ficar tudo isso menos p, que vai ficar menos p aqui. E o zero, então eu fico com 40 menos 5p igual a zero. Isso aqui dá para mim 1p igual a 8. Pronto, descobri que meu p vale 8. Agora é só substituir aqui que eu consigo calcular o termo independente. Como? Daqui, ó. O t de 8 mais 1, ele é 10, 8, vezes o x à quarta, dividido por 2, 10 menos 8, vezes menos 2 dividido por x elevado a 8. Tá bom? Muito cuidado, sempre presta muita atenção nesse tipo de conta sobre o quê? Sobre o fato de perceber se realmente o x cancela, porque vai que você fez a conta, tá errado e vai dar um BO depois. Então assim, vê se o x realmente cancela, tá bom? Agora, o meu T9, ou seja, a posição 9 é onde isso acontece. Aqui, número binomial, é a mesma forma de combinação, ó, 10 fatorial, 10 menos 8, 2 fatorial, 8 fatorial. X à quarta, que 10 menos 8 dá 2, x à quarta ao quadrado, x ao oitavo, dividido por 2 ao quadrado, vezes menos 2 à oitava. Só que menos 2 à oitava, cuidado aqui, colocar o parêntese, tá? Porque vai ficar positivo. X à oitava. Esse x aqui some com esse. E eu fico que o nono termo será aqui, abre 10, 9, 8, 2, 8. Pronto. Aqui, menos 2 à oitava. Não sei quanto que é. Você vai fazer o seguinte, eu sei que isso aqui vai dar positivo, então vai dar 2 à oitava. Dividido por 2 ao quadrado, vai conservar a base e subtrair expoente. Então 8 menos 2, 6. Então isso aqui vezes 2 elevado a sexta. Então meu T9 será, cancela aqui, aqui vai dar 5, vai dar 45 vezes 2 a sexta. Agora é mais fácil, 2, 4, 8, 16 e 2, 64. Então, 45 vezes 64, tá bom? Isso aqui vai dar quanto? 45 vezes 64 vai dar 2.880. Isso. Qual alternativa que a gente fica aí, gente? A gente fica com a alternativa letra D. Pronto, 2.880. Trabalhosa, questão técnica, questão de ou você sabe fazer ou você não sabe, ou você chuta. Porque deu também tem, gente, eu quero pegar o termo de Pascal e abrir até a linha 10. Pode fazer, tá bom? Só procurar aonde tem o termo independente, que nesse caso é o nono termo, e acabou, beleza? Não tem nenhum problema. Vamos para a próxima? Vamos! Seguinte, próxima é de geometria espacial também. Vamos lá? 28. O que ele fala pra gente aí? Ele fala o seguinte: um paralelepípedo reto retângulo regular circunscreve um cilindro equilátero. Ponto. Tá bom? Quando ele fala que ele é regular, ele está falando em relação à base, tá? É isso que ele está querendo dizer. Cuja base é um círculo de 5 centímetros de raio. Agora, grifa a ideia de cilindro equilátero. O que significa isso? É um cilindro formado a partir da rotação de um quadrado, então acontece que o diâmetro dele é exatamente igual à altura. Então, 2R e 2R. Show? Show! A razão entre os volumes do paralelepípedo e do cilindro. Uma dica para esse tipo de questão que ele fala de razão é: não multiplica os valores, se possível, porque você vai cancelar e simplificar muitas contas, tá bom? Então, o que eu tenho? Como está circunscrito, tá? Um dentro do outro. Então, eu tenho isso aqui, ó.
toda a habilidade de desenho do professor agora. Capacidade de sair uma coisa grotesca é grande, mas vamos lá. Brincadeira, gente. Ó, aqui é isso que eu tenho. E aqui dentro eu tenho um cilindro que vem até aqui. Esse aqui eu tenho, tá? Se ele é um cilindro, igual ele falou que é um cilindro equilátero, significa que ele tem 5 de raio. Esse cilindro vai ter o seguinte: ficou um pouquinho desproporcional, mas você tem capacidade. Eu vou fazer direito. Vou desenhar de novo? Vamos. Tem um tempinho aqui, então fica ligado aí que eu vou desenhar de novo, porque eu tenho que fazer um quadrado aqui. Então vai ter que ficar assim, ó. Aqui, agora sim, agora vai ficar legal. Confia! E aí, gente, tudo bem com vocês? Ó, quando eu desenho aqui bater um papo, pô, tá um calor, cara. Só que um tereré agora. Acho que um tereré caia bem, mano. Tá bem gelado. Aquela ervinha de tereré de burrito que tem agora, que é tipo uma amêndoa assim gostosa, boa. Vamos lá! Ó, como que eu vou desenhar aqui? Ó, tenho aqui um cilindro, o cilindro desce, tá? Aqui o cilindro de novo. Aí, fechou. Agora ficou mais apresentável o meu desenho. Tá, o que eu tenho aqui? Como o meu raio vale 5, o meu diâmetro vai valer 10. Então, tudo isso aqui é o seu diâmetro, tudo isso aqui vale 10. Se ele é equilátero, igual o texto informou pra gente, eu vou falar o seguinte, que aqui, ó, também é 10. Porque a altura tem que ser igual ao diâmetro. E agora a gente vai acabar com essa questão, vamos destruí-la agora. Por quê? O volume do cilindro ele é πr ao quadrado vezes a altura. O volume do cilindro é π vezes 5 ao quadrado vezes 10 de altura. Não multiplica! Não multiplica! Calma, tô calmo. Mas por que eu tô falando isso? Porque ele vai fazer a razão, gente. Você vai fazer a razão, eu vou cancelar a coisa. Se eu vou cancelar a coisa, eu vou dividir, não faz sentido eu multiplicar para depois ficar lutando para simplificar. Deixa assim. Calma. Vamos para a próxima parte? O volume desse elemento que ele está calculando, que é o volume do paralelepípedo. É o que? Área da base, 10 por 10. Então, área da base vezes a altura. 10 vezes 10 vezes 10. Pronto. Agora o que você vai fazer? Você é um menino esperto, uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente. Quando eu for montar a razão entre o volume do cilindro e o volume do prisma, vai fazer o seguinte: π vezes 5 vezes 5 vezes 10. Por que 5 vezes 5? Porque é 5 ao quadrado. Ué. Estamos aqui, ué. Já chegamos até aqui. 5 ao quadrado não, porque a gente vai errar. Ponto aí, ó. Toma. Agora, aqui, ó. Simplifica. Aí você vai fazer o quê? Simplificando. E eu acho que eu inverti. Porque eu acho que ele quer o volume do prisma dividido pelo volume do cilindro. Exatamente. Ele quer o contrário. Ele quer o volume do prisma dividido pelo volume do cilindro. Do paralelepípedo. Coloquei ao contrário. Então, isso aqui que ele quer. Ele quer 10 vezes 10 dividido por π 5, 10. Gente, se liga nisso aqui. Aqui, 2. Pronto. 4 sobre π. Viu? Não teve que multiplicar nada e você resolveu muito mais rápido. Volume do paralelepípedo C, 4 sobre π. Qual alternativa nós ficamos? Gente, nós ficamos com a alternativa letra C. Pronto. É isso que a gente tinha que fazer. Duas questões técnicas aqui, que demandam muita interpretação, e uma palavrinha na questão 28, de novo, você vê que foi uma prova técnica, como eu falo, que são palavrinhas-chave. Aquela outra era o 10, que a pessoa não multiplica. A primeira questão tinha o não. Essa aqui, questão totalmente técnica. E a 28, se a pessoa não saca que eu estou falando de um cilindro equilátero, ela não sabe descobrir a altura, e aí ela não sabe desenvolver a questão. Vamos para as nossas duas últimas questões, a 29 e a 30, para a gente encerrar essa revisão. Vou apagar o quadro e eu já volto. Um minutinho. Só um pouquinho.
Voltamos, olha, rápido. Bora lá? Vamos terminar aqui. Cansado, gente? Também, né? Essa reta final é puxada pra gente, mas a gente tá aqui pra ajudar vocês. Mesmo que puxado e cansado, mas a gente tá aqui pra... Vocês também estão cansados, eu imagino. Essa reta final é prova atrás de prova, é tensão atrás de tensão, é nervosismo atrás de nervosismo. Mas saibam, é aquilo que eu sempre passo pra vocês e sempre tem que trazer. A próxima prova é sempre a mais importante, é a que você vai focar e é a que você vai se dedicar. Façam as suas revisões certinho, vai atrás do que você errou em cada prova, para que a próxima prova seja muito melhor do que a anterior. E de novo, não fica se comparando com os resultados de todo mundo. Vou te falar o porquê. Nos cursos mais concorridos que nós temos, o que acontece normalmente é que as pessoas passam em um único lugar. Então você precisa de uma única aprovação. Esse fato de você ficar se comparando demais com os outros pode fazer com que você acabe ficando meio triste e é uma prova que era a sua pegada, você acaba deixando passar. Então calma, respira. Eu sei que do que eu estou falando é fácil, mas vocês precisam ter essa consciência de que a próxima prova é mais importante, vou me dedicar, vou fazer a revisão, vou fazer tudo que eu tenho que fazer para a próxima prova, sem ficar se preocupando com todo o resto. Faz o que você tem que fazer, controla aquilo que você controla e deixa o resto para acontecer, tá bom? O resto é história. Vamos lá? Ó, 29. Uma questão aí, uma questão também técnica. Eu digo que ela não é difícil, mas é técnica. E se você não sabe, é o que atrapalha a gente. Essa que é a sacanagem. Vamos lá? Eu tenho aqui 3 elevado a x mais 9 elevado a x mais 27 elevado a x. E tudo isso é igual a 14. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar e escrever assim, ó, 3 elevado a x mais 3 ao quadrado, ou inverte isso aqui já, 3 elevado a x elevado ao quadrado, mais 3 elevado a x elevado ao cubo. Isso é igual a 14. Vai fazer uma pequena substituição de variável pela letra que você quiser. Eu vou usar P. P do quê? De professor? Não, de Pascoaloto. Vamos lá. Tudo que tiver 3 elevado a x, eu vou chamar de P. Um pouco narcisista, eu sei, mas vamos lá. P mais P quadrado mais P ao cubo igual a 14. É isso que eu tenho. Vou pegar aquele 14, jogar para cá e vou organizar a minha equação. P ao cubo mais P quadrado mais P igual menos 14 igual a 0. E agora que é o meu problema. Você fala assim, professor, e agora? O que eu vou resolver? Gente, a gente vai tentar descobrir quais são as raízes. E aí uma dica de prova. Normalmente quando você tem que chutar raízes, você vai chutar menos 2, 2, 0, 1 e menos 1. Normalmente são esses 5 chutes que dão certo. E aqui vem uma outra dica. Normalmente, quando o termo independente é negativo, a sua raiz é positiva. Quando o termo independente é positivo, a sua raiz é negativa. É uma regra geral? Não, mas na maioria dos vestibulares acontece assim. Então tá bom? Então aqui, previamente, você vai chutar, se eu falei, de menos 2 até de menos 2, 2, 0, 1 e menos 1. Eu vou já, como eu já sei, eu vou chutar 2. Quando você coloca 2 aqui, fica 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, mais 2, menos 14. E você percebe que essa equação dá exatamente 0 igual a 0. Ou seja, 2 é uma raiz dessa equação. Se 2 é uma raiz dessa equação, significa que um dos valores possíveis para 3 elevado a x é exatamente 2. Então, 3 elevado a x é exatamente 2. Agora você faz a regrinha da chifrada inversa. Calma aí. Como assim a regra da chifrada inversa? Se eu tenho uma chifrada, a regra da chifrada que é log de 5 na base de 2 igual a x, faz a chifrada 5 igual a 2 elevado a x, eu vou fazer a regrinha da chifrada inversa. O que é a regrinha da chifrada inversa? Eu vou pegar esse 2 está aqui, descobrir esse 3 está aqui e vou descer para cá. Vai ficar assim, ó, x igual ao log de 2 na base 3. Acabou. Alternativa letra E. Era isso a questão. Você não precisava ir para polinômio, sofrer com polinômio, nem nada mais. Era isso aqui a sua questão. Tá bom? Tranquilo, né? De boa. De novo, é uma questão longa que você vai passar horas e horas nela? Não, mas é uma questão técnica. Isso que eu quero que vocês prestem atenção. Aquele aluno muito Enem sofreu nessa prova. Por quê? Porque ela não é uma prova contextualizada, é uma prova técnica. Você tem que saber técnica de resolução. E essa questão é uma questão técnica. Vamos para a nossa próxima e última, a derradeira. 30.
Ele quer saber sobre como é formado esse gráfico de uma função modular. Gente, função modular, ela não é formada nem por uma reta, nem por duas retas. É formada por duas semi-retas, tudo bem? Por que elas são semi-retas? Porque elas têm um começo, mas elas não têm um final. Ou elas têm um final e não têm um começo. São semi-retas. Uma reta, ela não tem começo nem final. Segmento de reta, ela tem começo e final. Semi-reta, ou tem um começo e não tem final, ou tem um final e não tem começo. Tudo bem? Beleza? Então você vai pensar comigo agora. F de x é igual a módulo de x menos 2. Para quem está ligado nisso aqui, você já sabe o que vai acontecer. Sabe o que você faz? Bem fácil. Até mais fácil do que você pensar, maior, divide em duas. Você vai pensar o seguinte. A função modular normal, ela é assim, ó. Aqui. Isso aqui é a função. A função o quê? Fx como módulo de x. Pronto. Agora, o que ele falou? Como que é a menos 2? Você vai pegar a seguinte ideia, que você vai gravar e nunca vai esquecer. Se isso aqui é negativo, você vai para a direita. Se isso aqui for positivo, você vai para a esquerda. Então, se aqui dá menos 2, eu vou mudar. Eu vou transladar, eu vou movimentar a minha função duas unidades, para a esquerda ou para a direita. Professor, é negativo ou é para a esquerda? Não. Se aqui é negativo, você vai para a direita. Então, essa função vem para cá. E a função que estava no 0 e 0, ela passa a estar no duas unidades para um lado, 2 e 0. Que eu tenho duas semi-retas, eu tenho uma aqui e uma para cá. Pronto. A alternativa aqui é para a gente, semi-retas que passam pelo ponto, se encontram no ponto 2 e 0. Isso. Professor, quero que você tenha um pouquinho mais técnico. E o que você faz, se você quer um pouquinho mais técnico, você vai falar aqui. Esse valor que está dentro do módulo, para ele maior ou igual a 0, a sua função conserva o sinal. F de x igual a x menos 2, uma reta. Para aquele valor menor do que 0, a sua função inverte sinal, menos x mais 2. Uma função crescente, x menos 2, uma função decrescente, menos x mais 2. Acabou, é tetra, não é mentira? Gente, acabou aqui. A gente termina essa resolução aqui da prova da UEM de 2026. É uma prova muito boa. Uma prova, assim, que merece os aplausos para a UEM, porque eu acho que é uma prova bem montada. As questões difíceis não eram questões longuíssimas ou com números absurdos. Foi uma prova muito bem estruturada, sabe? Eu gostei da prova da UEM, achei uma prova legal. Não tão mais difícil quanto a prova anterior, não achei tão mais complicada, mas uma prova técnica. Ou seja, a questão é a matéria que é ou você sabe ou você não sabe. Se você não sabe, não dá para você enrolar ou arrumar um jeito de responder. Tem que ir no chute mesmo. A maioria das pessoas que não sabia teve que apelar para esse lado. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com os colegas, manda para os colegas, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, fala aí, estou cansado, professor, está puxado, o que você achou da prova, se você gostou, se você não gostou, qual parte ali você achou mais tensa, qual a questão mais tensa, e estamos abertos aí para tudo que vocês precisarem. O que vocês quiserem aí, vai ter depois aqui, vai ter resolução FMS e tudo mais, mas um abraço para todos vocês, uma ótima continuação das provas, precisamos também que é um curso de matemática aqui. Se você precisar de alguma força, estamos aí para ajudar. Mesmo que, professor, não vou conseguir fazer o curso, mas acesse as aulas, compartilhe essas aulas para ajudar a gente. A gente faz aqui de uma maneira gratuita para ajudar vocês e que vocês consigam aprender mais matemática e alcançar o objetivo que vocês querem na faculdade. Um beijo para vocês, tchau, tchau, bora se formar da matemática, falou! Esqueci um detalhe importante, a alternativa, gente. A alternativa da questão é a letra B. Agora sim. Tchau, tchau.